a gente pode chamar de boas companhias. De boas. Então, vamos De boas companhias. de boas companhias. A gente está... Vamos dar começo ao nosso encontro de hoje. Vamos. Cara, já começa assim meio atrapalhado, porque eu não sei falar má. Tipo... Mas. Eu só falar que nem Mas companhias. Que a gente chega na Casa 24, já quase no finalzinho dessa dimensão que a gente está trabalhando de poder pessoal. E chegamos a uma casa que, confesso que eu fiquei muito animada com essa casa. Porque, por um lado, eu fiquei, a gente vai falar o quê? E depois, quando eu fui conectando, fui percebendo que é um tema interessante para refletir sobre as companhias que a gente vai transitando. E aí hoje a gente entra nessa proposta. E eu queria começar com o poema da carta, porque eu acho que ele descreve o que a gente vai transitar. Quando você está com todos, exceto comigo, você não está com ninguém. De Rumi. E aí as palavras-chave são más influências, identificação e reforço negativo. Então, começa a transitar assim por uma presença da casa ser uma casa onde a gente constrói personalidade, tipo identidade também, através da identificação do outro. E quem que é esse outro, né? Tipo assim. É uma boa companhia, uma má companhia, como que a gente define isso? Acho que vai ser o nosso papo de hoje. Eu já queria ouvir de você, assim, como que chegou a carta para você, qual que são palavras que vêm nesse espaço de más companhias. Acho que um ponto é esse poema, eu fiquei meio bugada nele. Porque eu falei, eu vou até ler de novo, porque sei lá, eu tive que ler algumas vezes. Sim, algumas vezes. Tipo, quando você está com todos, exceto comigo, você não está com ninguém. Isso me parece quase que um poema que poderia estar na carta do ciúme também. E eu pensei no inverso também, que é quando eu estou com todos, exceto com você, eu não sou ninguém, né? Ou os outros não são ninguém. Que também tem aquela coisa de o que a gente está atribuindo que é uma boa, uma má companhia, no sentido de muitas vezes a gente está meio obcecado, ou aficionado, só pensando que uma pessoa é importante pra gente ou não. Então me veio assim muitas coisas, assim, porque o poema sabe, ele foi me gatilhando outras paradas. Tipo, quando eu pensei em más companhias, tive dificuldade de identificar, e quando eu fui ler o poema, esse comigo com maiúscula, falava de uma, tipo, quando você não está, você está com todos, então não está com você, sabe? E quando você é uma sua própria má companhia, eu comecei a entrar assim umas piras um pouco intensas e aí um pouco até alinhando sobre o que a gente gostaria de falar e tudo, veio esse lugar de você estava no grupo de más companhias, você era a pessoa de más companhias, qual que é a experiência, qual que é o relato que você tem disso, sabe? Eu tenho esse relato. Mas espera aí, que agora eu vou pegar um negócio que você falou, que eu não sei se é isso que você quis dizer. Mas que também me... Mano, esse poema tão simples. Que você falou do comigo com a letra maiúscula, né? Se a gente coloca no contexto esse comigo, é quase como se eu estivesse lendo esse poema para mim mesma. Que é, Marília, se você tá com todo mundo, menos com você mesma, mesmo menos conectada com você mesma, você não tá com ninguém. E aí ele fica lindo. Assim, toca muito dessas más companhias, é sobre o que eu mencionei anteriormente, se você já se considerou uma má companhia para você mesma. Eu acho que essa é uma companhia que a gente, na nossa idade, 30 a mais de forma geral, que você tá buscando individuação, né? Buscando não, você entra no túnel querendo ou não, pelo menos, né? Deveria. E você começa a perceber que, independente de quem tá em volta de você, você é seu maior inimigo, sim. Principalmente no quesito de crítica, julgamento. Nossa, isso aí você fudeu, hein? Não vamos desvirtuar, porque a gente vai falar mal dos outros hoje, não da gente mesmo. Mas... Bom ponto. Hoje cara, não. Que acho que a gente tava discutindo isso algum dia, né?
dessas vozes da cabeça, da crítica, e a gente brincou, né? Pô, se tem vozes na cabeça, chama o advogado, sabe? Chama minha testemunha. Cadê as vozes que me Verdade. defendem, tá ligado? Porque eu não posso ser só a má companhia da pessoa que me julga, que tá colocando padrões irreais, que tá me comparando com as pessoas, que tá sendo a pior amiga, que nem a pior amiga é pra você. Cara, porque se bobear, se você falar, nossa, eu tive uma amiga cuzona, que ela fez o caralho, nanana, se você for parar pra pensar, assim, no espaço-tempo que ela afetou sua vida, provavelmente você afetou mais você mesma do que ela. Porque, nossa, é muito difícil alguém não ter um Ai, carrascão interno, né? Nossa, agora fudeu, desvirtuou as agora esse é o roteiro que a gente vive. Caralho. Mas não, esse pegou forte. O quanto que a outra pessoa foi mal companhia versus o quanto que você, na verdade, construiu esse peso com você mesma da própria má companhia, cara, acho que E as 90% das pessoas de vezes. fora. Não, e as pessoas de fora reforçam, obviamente, né? Então é isso. Tipo, se você tem Claro, amigos que conseguem te situar ali, que é o que a gente fala, que a gente tem excelentes amigos assim, que não só te reforçam, sim, te criticam, fazem você olhar para outro lado, mas ao mesmo tempo estão te valorizando, estão te enxergando, estão te ouvindo, né? Não é só aquele amigo que fica criticando, que é um saco. Mas são as não, pessoas que te total. ajudam a se relacionar com esse seu eu interno, né? Talvez isso, a gente tá definindo o conceito de boa companhia para ir para amar, né? Mas é a pessoa que faz você realmente ser uma pessoa melhor, que se trata melhor, que se relaciona melhor com você mesma, porque a gente aprende muito por imitação e você se aceita quando o outro te aceita. É aquele processo do eu coletivo, né? Total. E eu acho que aí os grupos é um, tipo assim, o elemento chave desse processo, né? Porque é em grupo que você começa a se identificar, é em grupo que você começa a decodificar também comportamentos que te fazem sentir pertencente a uma tribo. Acho que isso tipo assim, meio raiz do ser humano mesmo. E aí, quando a gente entra em como, qual que é o contexto em que você está para você se aproximar de grupos? Porque às vezes não tem muita abertura a você conhecer outras realidades. Às vezes essas boas companhias nunca se configuram 100%. Então, nesse processo, acho que é muito fácil falar, por exemplo, de más companhias na adolescência, sendo adulta, porque você consegue ver meio que em retrospectiva. E acho que sim, é mais simples, talvez, até colocar tipo uma dimensão da má companhia comigo mesma o tempo todo. Mas, assim, qual que foi a construção que eu consegui fazer, qual que é a história que eu conto de mim mesma, qual que é a história que eu conto do é complexo também, porque no final das contas, essas más companhias vão se configurar. Em que momento uma companhia vira má ou boa companhia, basicamente. E até de você mesma, que acho que vale uma reflexão interna, mas Eu acho que a gente subverteu a pauta positivamente falando, porque a gente não tinha tido esse insight, a gente teve agora. Mas não, porque é não isso, tinha. tipo, se você é uma boa companhia para você, você inclusive ajuda você mesma a ter boas companhias, ou se proteger, ou estabelecer limites, ou se distanciar, ou fazer novas amizades, nananana. E foge, não sei se foge do óbvio, porque acho que todo mundo tem um conceito muito rápido de má companhia. Uhum. É, a gente fala muito, sabe, como molda a nossa identidade, quanto você é aceito, ouvido, reconhecido, ou quanto você tá lutando por pertencimento, aprovação, e aquilo faz você. Então, acho que tá aí um pouco do conceito da má companhia que a gente tá falando. Esse grupo te molda, esse grupo influencia a sua autocobrança ou a sua aceitação, tarararará, e só aí já tem bastante ingrediente. Só que é isso, Uhum. cara. Se você tem uma. E a coisa mais difícil do mundo é a gente ter prazer na nossa própria companhia, da gente ficar sozinho, da gente conseguir se aprovar e não precisar do outro para isso. E essa é a raiz. A má companhia É. interna é a raiz de todas as outras más companhias, das coisas que a gente não. Só que aí é o que a gente falou das sombras e como o outro te serve como um espelho. Então, já que essa jornada interna às vezes é tão desafiadora e enxergar nossos pontos cegos é tão desafiador, a brincadeira que é essa é o que seus amigos dizem sobre você.
É o famoso, diga com quem andas e te direi quem és. Lelé. Porra, essa frase quem criou, né? Quem cunhou? Deve ter sido Jesus, né? Mas é porque ela é muito assertiva. Mas a gente precisa pensar nela de verdade, porque é isso, literalmente isso, que é esse processo de reflexão, tipo, que significa quem eu sou porque eu sou amiga da Antonella? Uhum. Não, e sabe que eu começo a ampliar e dentro do próprio jogo traz um pouco dessa reflexão sobre, não só, obviamente, né, os seus amigos, o que que os seus amigos estão dizendo, mas qual que é o conteúdo, tipo, qual que são as interações que você tem, quais são suas interfaces com o mundo? Tipo, você se alimenta de quais companhias quando a gente está falando, por exemplo, seja de um livro, do telefone, de uma rede social, seja, tipo, dessa de séries, músicas e por aí vai, que é uma interação de uma companhia que, tipo, vai meio que construindo uma realidade, uma versão das coisas, né. E aí eu fico assim, pensando: "Caramba, sim", você pergunta e estrutura isso, tipo, com que pe na verdade, até ampliando a pergunta, né, não sobre o que os seus amigos estão dizendo de você e como que se configura essa relação com seus amigos, senão quais são os elementos que estão construindo esse caminho de você? Quem que está acompanhando esse caminho, basicamente? Porque com quem você anda de alguma forma, né. O que essas pessoas te fazem sentir, né? E qual é o canal pelo qual elas te fazem sentir? Porque a gente tá falando de drogas também, né? Não vamos julgar, Uhum. nem vamos fazer apologia, porque talvez isso no futuro não seja bom pra gente. É, Vamos deixar por aqui, deixa coisa aqui meio aberta. deixa abaixo. Porque. Não, mas tem a questão do álcool, a gente até falou disso aqui. Que Uhum. é. Essas pessoas são minhas amigas, que elas são minhas amigas porque elas são a minha companhia pra beber. Eu curto muito com elas, mas geralmente estou extremamente chapada. Você curte essas pessoas sóbria? No momento que você precisa pedir um conselho, essa pessoa é legal. No momento que você precisa de dinheiro emprestado, coisa horrível, não gostaria que nenhum amigo precisasse, mas enfim. É, sabe? Em quais Acontece. dimensões, né? E em quais situações essa pessoa é uma excelente amiga. E tá tudo bem, né? Porque às vezes a gente precisa do amigo do bar, a gente precisa do amigo que a gente chora, tem o amigo que empresta dinheiro, e às vezes a gente pode ter uma dimensão, né, variada. Mas geralmente Uhum. não é o caso. A não ser que essa pessoa seja muito sortuda, né? E tem amigos em todas as dimensões do inferno e do céu. Deveria ser o ideal, né? Deveria Poderia ser ser legal. distribuído, a depender de É, onde termina. mas no geral, ainda mais pra gente que é adulto e fazer amizade na vida adulta, difícil, lá, tá com aquele círculo meio limitado, né? E aí meu questionamento é um pouco disso, assim, tipo, o quanto essa rede te nutre, ou essas pessoas te nutrem e em que situações. Porque assim, mano, se a pessoa é legal quando você tá muito bêbado só, e é só isso que vocês fazem, eu não chamo de amigo, É, eu chamo de parça do rolê, sabe? e a gente vai entrar no próximo episódio, tentar estressar um pouco mais a pauta de boas companhias, mas acho que tem essa pauta de o que que elas te fazem sentir e de alguma forma, qual que é a troca que existe, tipo, qual que é a construção que você estabelece com as outras pessoas? Porque é isso, se for, tipo, amigo de rolê, até uma companhia, não sei se necessariamente não má companhia, mas de alguma forma fica vazio, tipo, não é uma companhia, fica exatamente as sombras que a gente mostrou na carta, tipo, rodeado e muito voltando ao poema de fato, né, É tipo sobre, tipo chocolate, mas você tem arroz, feijão, brócolis, tem que comer várias coisas, né? uhum. Não adianta E comer tem só chocolate. exatamente. Tem esse ponto, tá, não dá para definir exatamente o que que é má companhia, porque acho que depende de cada um, da vivência de cada um, no contexto de cada um, mas sem dúvidas existe um sentimento compartilhado, talvez, de estagnação, vai, tipo, de tristeza ou de vazio, essa presunção de estar perdido, assim. Se você falar com o seu coração assim no fundo,
Eu acho que você consegue chegar na resposta de qual que é a intensidade daquela amizade, né? Tipo, você, Uhum. você consegue ter essa coisa. É que a gente não para, às vezes, pra criticar muito. Mas a gente sabe. E uma coisa que eu gostei da carta, da tradução, né, da Denise, que é bom, porque é bem atual, é que ela fala da má companhia virtual também, né? Que é o Uhum. Instagram. Cara, que é a grande doença da nossa humanidade atual, que é a. Você também é uma dessas pessoas, vai? Principalmente, pra mim, as más companhias do Instagram são as pessoas que praticam esportes aquáticos, né? Porque aí você fica vendo aquelas fotos de praia, né? De sol, Aí é gente foda. pelada, corpo bonito, bronzeado. Pelada. O E aí você fica, caralho, mano, minha vida é uma que eu merda. estou fazendo na minha vida? Isso é muito bom, né? Porque também tem essa questão a Gabi, a galera que foi morar na Bahia na pandemia, você, tipo, todo mundo, gente, que né, se envolveu com água, com praia, com cachoeira, que fez eu sofrer na pandemia. São excelentes amigos, né? Mas tem toda essa questão de como a rede e a internet projetam uma percepção da pessoa que faz você também se sentir insuficiente, em falta. Que na vida real, às vezes a minha amiga tá com uma roupa mais legal que a minha, com não sei o quê, que vai gerando necessidades de imitação e de, às vezes, você não entender o que faz você se sentir bem. O que você precisa. Ou você tá querendo se equalizar com a galera que tá em volta de você. E aí tem o contexto mais simples, né? Que eu já tive muito na minha vida também, de sofrer bullying, porque, eu não tinha bolsa do sei lá o quê. Isso acontecia muito comigo no trabalho. Graças a Deus, amizades, assim, mas eu No tinha muitos amigos no trabalho, eu pensei trabalho. que ia falar, tipo, na escola. Não. Não, vixe Maria, no trabalho, entendeu? Que é o tipo de marca que você tá usando. Que assim, nunca fez sentido pra mim, não era uma coisa que eu queria corresponder, mas ainda assim me fazia sofrer pra caralho, né? Então, Imagina, mesmo que, que é o né? ambiente. E eram pessoas que eu gostava, que não eram que são colegas de trabalho, eram pessoas queridas pra mim, mas que, puta, eram tóxicas pra cacete, sabe? Por me fazer me empurrar num padrão, me sentir totalmente deslocada, sabe? Por Cara, XYZ tem motivos. quais são essas configurações que fazem com que a gente se compare, sabe? Porque talvez, mesmo que para você não era importante a marca da bolsa, isso marcava, tipo, uma diferença que era, tipo, qualificada como ruim, né? Tipo, você não tem a marca tal, ou você não pertence, sabe? Tipo, é muito estranho isso, como Não, e se faz você se sentir mal, tem várias formas de fazer um amigo se sentir mal, né? Fazendo uma pergunta difícil, falando uma verdade, mas tem coisas muito escrotas. As pessoas me falavam que às vezes eu já recebi o feedback que essa frase minha era muito drivada por performance, assim, e eu não sei, talvez seja. Mas quando me perguntavam de relação e tal, por que que você tá com tal pessoa, ou não sei o que, não sei o que lá, pra mim era sempre muito óbvio, assim, essa pessoa faz eu ser melhor. Ela faz eu ser melhor. E às vezes é eu ser melhor porque eu consegui me mijar de rir de uma situação merda, ou assim, consegui. Eu e meus primos, a gente fala que a gente regride pra fase anal quando tá junto, sabe? Então não é melhor de, eu sou mais inteligente, superei meus. Não! Às vezes é melhor só porque eu relaxei, que eu consegui brincar e falar um monte de bosta e não me preocupar com nada, sabe? Não ficar com aqueles assuntos de adulto porre. E isso pra mim também é me fazer total. muito melhor. Então vamos colocar num nível bem, não é que performance do espírito perfeito, mas é um pouco disso, sabe? Tipo, o Mas quanto essas pessoas estão te ajudando a se descobrir, não estão falando só o que você quer ouvir, sabe? E conseguem não ficar só performando a palestrinha intelectualizada, sabe? Conseguem falar qualquer besteira também. E tudo isso é sobre a gente ser melhor e não ficar sustentando uma única personalidade, um único jeito de ser, tá se questionando, tá brincando, sabe? E tudo que vai, sei lá, que não se encaixa nesse padrão pra mim, já é uma parada do tipo. e aqui, tipo, entra dentro dessa serpente que aparece no jogo, eu estava dando uma lida aqui, estava falando exatamente o que você estava trazendo de alguma forma. Porque, representa quase que essas aproximações das companhias que se estruturam próximas de nós, que acabaram, deixando a gente distante de quem a gente consegue perceber
por essas cobranças, tipo, por esses confortos na convivência, sabe? Tipo, não quero compartilhar, não faço parte disso. E aí a gente está procurando o tempo todo algum grupo de pertencimento. E às vezes é até forçado. Dentro do trabalho, você faz parte desse grupo. Então, de alguma forma, você vai ter que se conectar com essas pessoas. Mas aí traz muito na Serpente o lembrete do tipo, cara, mas você se afastou da sua companhia e permitiu projetar, tipo, a sua história a partir das outras companhias que apareceram, que estão aí, sabe? Que, tipo, aí você meio que abre da opção de refletir com quem você quer se relacionar, como que você quer se construir, porque você se afastou de si, da imagem de si, no caso. Sim. Nossa, isso me lembrou de uma coisa, sabe o antes só do que mal acompanhado? Muitas vezes eu brincava assim, que Uhum. tipo, eu não tolerava ficar sozinha, e eu falava antes mal acompanhado do que só. Que acho que fala muito também do Hum. quanto você tolera a sua própria presença, ou quanto às vezes você prefere falar, cara, não, vou ficar aqui no orfanato e depois eu descubro qual que é minha turma, mas eu não vou tolerar isso. Porque eu acho que muitas escolhas a gente faz porque eu só tenho essa pessoa para ir pro rolê, ou eu só tenho essa pessoa para conversar, sabe? Não, peraí, mas a tua frase era melhor mal acompanhado que só? Não, melhor só que mal acompanhado. É, mas às vezes eu brincava que em alguns momentos da Ah, minha vida, num passado distante, porque eu quero deixar bem entendi. Eu longe. achei que era Não, sobre mas a agora sua sendo muito vida, sincera. apareceu Não, no é sendo muito Brasil. sincera. Falei, não. Eu tomei muitas decisões baseadas em antes mal acompanhada do que só, né? Ou qualquer coisa menos só. Eu também já, com certeza. Principalmente de Que amizade, o eu vou te medo dizer. e o medo de solidão é muito maior do que o medo de uma má companhia. E o impacto das duas é diametralmente diferente. Você pode chegar em muitas coisas legais só. E enfrentar o terror de Sim. estar sozinho, inclusive, do tédio, E se do você conectar, mesmo. porque aí você se conecta com você e chega na casa das boas companhias, entendeu? Nem que Porque você você passe por conseguiu uma estar grande treva de sozinho. depressão primeiro. Aquelas. Não é fácil. É, Mas você mas chega. e esse processo de chegar nesse reconhecimento da companhia conversa um pouco com algumas práticas sugeridas, porque dentro do jogo a autora acaba trazendo umas referências do tipo, como que você pode trabalhar um pouco mais isso, se isso acaba ficando com você. E é um pouco do que a gente está falando, sim, porque comenta, fique no presente, então, quando a gente está projetando uma imagem ou está tendo essa inveja, sabe, pelo que não aconteceu comigo e aconteceu com o outro, esse processo de ser nossa própria má companhia, pensando muito, tipo, na falta, né, naquilo que não está satisfatório, que é super coerente passar por esses períodos, mas permanecer neles acaba construindo essa ansiedade mesmo, ou depressão, tipo, esses extremos sobre o futuro e o passado que não conversam. E aí, o segundo item, ela fala: busque um estilo de vida mais simples para perceber seu real valor, ou seja, além das aparências, dos relacionamentos, das situações. E realmente, quando você se afasta um pouco do todo e consegue ver com distância, numa versão mais simples das coisas, acho que você reconhece que, cara, talvez não era aquelas vestimentas que me representavam, não era aquelas festas que eu ia, talvez não era aquele Não era aquela trabalho que eu pensava, conversa que me não era aquela representava. conversa. E tudo E que a bem, pode conversa que ter às vezes é muito feito mais parte em algum momento. preencher. É, não, e a conversa que é muito mais preencher silêncio às vezes, sabe? Aquela conversa. Tem conversas e conversas. Sabe, tipo, cara, essa pessoa tá me ouvindo de fato? Eu tô interessada de fato no que essa pessoa tá falando? Eu posso falar de verdade o que eu tô sentindo pra essa pessoa? Essa pessoa me fala de verdade o que ela tá sentindo? A gente consegue se acolher e conviver no meio desse processo todo, né? Porque eu acho que isso vai te ajudando a ouvir a voz do coraçãozinho e praticar esse estado de presença. Queria criticar as pessoas, porque, puta, mano, todo mundo, né, tem defeitos. E a má companhia pode se tornar uma boa companhia, às vezes, no exercício da função aí. Exato. Acredito. Acredito eu também. E eu acho que
talvez a gente chega no convite para o próximo episódio, que é falar sobre boas companhias. Porque já entra nessa construção de quanto que elas preenchem, enfim, uma leitura muito bonita do Mahalila mesmo sobre boas companhias. Eu até fiquei meio reflexiva, assim, sabe, Hum, porque o descreve para além do óbvio, assim, então gostei também. O que você acha? eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Porque eu acho que o dilema, talvez que a gente pode deixar aqui e aí também começar lá, é aquele negócio que eu falei do, poxa, é a dor da vida adulta de se formar novos amigos, principalmente quando você tá em outros estilos de relação ou se você tá só. Uhum, Porque a vida começa a se formar em torno de casais, ou do casal, ou só do casal, não tem nenhuma né, uma rede nuclear ali em volta. E tudo aquilo vai isolando as pessoas pra caceta. E aí, ou você se vê sozinha, solteira. Sozinho não é uma palavra que eu gosto, talvez. Mas sei lá, não tem nada de mal também. uhum, Mas você se vê fora desses núcleos que vão te pertencendo, porque você, né, faz coisas daquela idade, né? E aí parece que sair pro rolê e nananã uhum. já não é mais da nossa idade. Cara, pelo amor de Deus, né? Mas rola às vezes isso, né? Às E aí vezes. pelo menos a gente não tem energia, né? Eu não consigo no tempo. Não é uma questão de opção nem de companhia. Companhia tem, opção tem. É de energia. É, mas é um pouco do desafio que todo mundo fala do quanto a vida de solteiro é solitária, é difícil fazer novos amigos e ainda mais difícil no contexto de como a gente encara as relações românticas que nos afastam dos nossos amigos, cara, vamos admitir, pelo menos para as mulheres, é um buraco que as mulheres caem demais. Com certeza. Não, e isso me fez pensar também no movimento que nos últimos tempos existe assim, de se reunir. Tem muito no X ou nos aplicativos, assim, de Instagram também, as mensagens, né, de tipo: "O algoritmo me conecta com mulheres que gostam de corrida e tomar café da manhã", então, uma necessidade de se encontrar com outros nessa busca, e me veio um pouco esse rolê de tipo: "Caraca, também como as coisas têm mudado a forma de se conectar", porque de fato as pessoas estão muito mais distantes, enfim. Pô, como que você conhece as pessoas, sabe, até a influência, tipo, os influencers que existem, enfim. Então, essa construção das boas companhias, como que a gente pode construir, grupos que comecem a conversar mais com até aquilo que você descobriu de si, né, porque, caramba, tipo, adulto, entendeu, alguma coisa você entendeu de si, alguma coisa, pelo amor de Deus. Se não, agora mesmo, você está começando pela casa 1, entendeu. Mas é, alguma coisas vão sendo elaboradas, e aí, inevitavelmente, você começar a tentar procurar, mas é super complexo, principalmente porque você vai se desapegar dos seus grupos de pertencimento da adolescência, né, porque cada um fez, tipo, construiu uma família, saiu do país, então tem uma outra configuração, assim, eu E acho que vai isso é mudando interessante. a classe social de vocês, não necessariamente vocês ascendem juntos, e isso também é uma barreira. Que vocês não Cara, vai isso viajar para os muito mesmos lugares, babado, comer né. as mesmas coisas. E isso é uma coisa que me incomoda profundamente, assim, é o quanto a diferença e o poder aquisitivo distancia as pessoas. E Você cria vive outras outras realidades, tem outros realidades. problemas. Você se aproxima a outros problemas, a outras pessoas, a outros espaços, né, você começa a ser influenciado por outras variáveis, assim, sem dúvidas. Isso é Sim. muito louco mesmo. Mas eu gostei da dica do algoritmo, porque a rede social no final do dia, qualquer uma, qualquer uma. Além dela estar te influenciando, além dela ser um amigo virtual ali, porque não são seus amigos que você tá vendo no Uhum. Instagram, gente. Você tá vendo o seu amigo algoritmo que tá controlando o que você vai ver e dizendo o que ele quer conversar com o seu cérebro. E aí é uma Exato. boa crítica pra olhar e falar, cara, o que ele tá me recomendando? O que aparece mais no meu feed lá quando eu clico na lupinha do Instagram? Nossa, esses dias eu parei pra olhar. Hum. Não, não sei se eu quero me expor. Não, pode ser, não tem problema nenhum. Ah, Porque eu que gosto vai? O muito meu de apareceu ver. só surf. Sério, eu gosto de ver gente dançando.
Ah, E aí, bom, tá. porque o Gabriel falou, só tem macho no meu Instagram. Aí eu falei, nossa, deixa eu ver, porque eu nem sei olhar. Aí eu vi, né, que Gente, quando você clica em procurar alguém, aparece lá as fotos. sim. E, cara, só tem, tipo, mulher rebolando. Só tem mulher rebolando. Eu vou mostrar. Não tem foto de amigo, gente. Ó, parece que eu Marília! sou lésbica. Eu tô descobrindo que eu sou lésbica. Não, ok, Olha, as minas se pronto. pegando, de verdade. Ó, Marília é É lésbica. isso, mas... E eu gosto muito de ver. Ai, tem o Felca aqui, só Deus sabe por quê. É o único homem do meu Instagram. É o Eu tô Felca, vendo tipo, que não tem homens na minha, strange. mas, tipo, Só tem tô homem? chocada. Não, não tem homem. Ai, Tipo, você tem também. assim. Tem uma lésbica embustida dentro de você aí. Uma bi, né? Mas é Uma que, bi pode ser tipo, sempre. tem surf, roupa, comida e por aí Uma vai. mina de 4, né? Não, Pô, tá o numa seu ainda prancha, tá Marília. coerente. O seu tá coerente. É que eu não uso o Instagram pra muita coisa, né? Eu uso só pra Não, distração, já ficar tô vendo, vendo só pra Reels. E é muito procurar prazeroso pra amiga. mim ver gente dançando, mulher rebolando, eu acho muito legal. Eu falo, nossa, que foda. Olha essa mina, tipo, cara, isso não é relaxante? Eu acho relaxante, eu acho muito legal, cara. Eu falo, gente, olha, eu Nossa, adoro. meu sonho, assim. Exato, eu fico, nossa, será que se eu ver muito eu consigo fazer igual? É, mas eu acho que o algoritmo, ele indica pra gente, talvez também, porque ele tá falando do que a gente tá se alimentando, né? O que tá chamando a nossa atenção nas redes. E aí, talvez isso ajude a gente a começar a também ter uma atenção mais ativa com o mundo real, né? Porque, enfim, nosso mundo real virtual, tudo se mistura hoje, é uma loucura. Mas gostei, acho que saiu uma coisa legal. O único que não saiu legal é minhas unhas, que eu não tive tempo de tirar o esmalte. Aí eu fui Eu tô com percebendo unha na minha. feia, não tá fácil. Não, Mas fui eu que esse mostrei a aqui- carta hoje, tá de boa. Eu sei. E eu nem faço. Então, corta essa parte. Cortar seu dedo. Muito bem. Corta meus dedos. Ai, mas muito bom. Então tá certo. A gente vai falar É aqui. nóis. Fechou. Obrigada, adorei. Beijos. Beijos.